Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, ondas coloridas. Olá, começa agora o programa especial. No episódio de hoje, vamos falar sobre iniciativas que surgiram durante a pandemia com o intuito de auxiliar pessoas com deficiência. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No episódio de hoje, vamos conversar com a educadora Mônica Correia e com a ilustradora Graça Lima sobre um projeto que torna acessíveis para crianças com deficiência visual informações sobre o coronavírus. Vamos conhecer também a plataforma Movimente-se, do Comitê Paralímpico Brasileiro, criada para incentivar a atividade física. E ainda, na série com Fernanda Honorato sobre autonomia, nossa repórter entrevista Virgínia Menezes, que é cega e trabalha como consultora em audiodescrição. O Comitê Paralímpico Brasileiro lançou em junho deste ano uma plataforma online de estímulo à atividade física, voltada para pessoas com deficiência. Vamos conhecer esta iniciativa? Vinheta, animação, um triângulo verde encosta na letra M, de Movimente-se. Deitado no chão de barriga para cima, um homem ergue a perna esquerda com prótese para o alto e abre para a esquerda até o chão, forma um ângulo reto, repete o movimento. Meu nome é Fábio Dias, sou treinador da Seleção Paralímpica de Atletismo Brasileira, faço parte do grupo de profissionais do programa Movimente-se. A plataforma Movimente-se é um programa de atividades físicas online, criado e voltado para a pessoa com deficiência, o que não inviabiliza de pessoas não deficientes fazerem os exercícios. Surgiu na pandemia como ideia do presidente do Comitê Paralímpico, Misael Conrado, e foi chamado alguns professores para poder fazer parte do grupo que integra o programa Movimente-se. Eu, como treinador de atletismo, fico responsável pelos atletas deficientes visuais, paralisados cerebrais e amputados de membros superiores e inferiores. Durante a pandemia, ficou muito comum muitas plataformas online serem criadas, e o Movimente-se é uma plataforma criada para a pessoa com deficiência. De lado, ergue a perna da prótese e volta. Após 10 repetições da perna protetizada, giraremos o lado e faremos a mesma execução da perna não protetizada. Nesse período de Covid-19, nós pensamos como é que nós iríamos fazer o atleta treinar junto com a pessoa com deficiência que está em casa. Então o atleta é filmado em casa, a gente explicando o exercício, e esse vídeo nós anexamos junto à aula do Movimente-se para a pessoa com deficiência fazer em casa. Então ela tem o atleta como exemplo e ela vai fazendo exatamente os mesmos exercícios que os nossos atletas estão acostumados a fazer no dia a dia. O processo de montar a aula é um pouquinho complexo. Eu entro em contato com o atleta modelo, que é o nosso atleta do dia a dia, e explico para ele todos os exercícios que eu quero. E a gente vai fazendo uma espécie de videochamada. Ele faz o exercício e me manda, eu analiso o exercício, corrijo e ele me manda novamente. Depois nós vamos até o Comitê Paralímpico Brasileiro para gravar o programa Movimente-se. Já com esses vídeos dos atletas prontos, a gente se junta com o restante da equipe, faz toda a edição para colocar os vídeos na sequência das aulas que nós queremos. Hoje em dia nós temos inúmeras plataformas para pessoa sem deficiência. E para a pessoa com deficiência está muito complicado, devido ao distanciamento social, ela ia ter um local de treinamento. E a plataforma está ali com todos os exercícios para a pessoa poder fazer no conforto do seu lar e não pausar os seus benefícios de saúde. Mulher, apoiada nos antebraços e pés, abre e fecha as pernas, alternadamente. O primeiro módulo foi para equilíbrio corporal. Por quê? A gente não sabe qual é a limitação, qual é o desequilíbrio que ela tem de um membro para o outro, seja superior, inferior ou de um lado para o outro. Então nós criamos exercícios para poder tentar o mais coeso, o mais homogêneo possível. Agora no segundo módulo nós já começamos a partir para um fortalecimento, que a pessoa vai começar a sentir, nossa, eu estou um pouquinho mais forte, estou fazendo isso com mais facilidade. Temos a pretensão de ter muitos e muitos módulos para frente. Então já estamos pensando no módulo 3 e brevemente será lançado nas plataformas do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma das coisas que fez com que a plataforma ganhasse um impulso muito grande é o exemplo dos atletas que nós temos. Atletas medalhistas, como Fábio Bourdignon. Quando uma pessoa paralisada cerebral vê o Fábio, velocista, campeão pan-americano, medalhista paralímpico, um exemplo de atividade física, fazendo exercício e tendo ali a chance de se exercitar junto com uma pessoa como o Fábio, isso alimenta muito a vontade da pessoa. Outro ponto bem interessante da plataforma é que, devido ao Covid, muitos atletas perderam a estrutura que tinham nos seus centros de treinamento. E quando ele vê um atleta renomado fazendo exercício em casa, ele acredita, não, peraí, eu não perdi,
Eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E é isso que a plataforma veio mostrar, que tem como ser feito independente de onde você esteja. Homem faz corrida estacionária, flexiona o braço direito e o pé esquerdo e o braço oposto. Sou Fábio Bordion, atleta paralímpico da velocidade, tenho paralisia cerebral e participei da plataforma Movimente-se do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu participei do primeiro módulo, onde a gente pôde estar mostrando alguns movimentos básicos da corrida, como coordenação, fortalecimento, e nós estamos fazendo agora ao segundo módulo. Participar do projeto é de muita honraria para mim, né? Porque eu, quando comecei, eu não tinha a estrutura que o CPB tem, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem hoje. Então é muito honroso para mim estar podendo servir como modelo para outras pessoas que se encontram dentro de casa, que não têm acesso a atividades físicas ou até mesmo a praticar até mesmo esporte de alto rendimento. Fábio levanta os joelhos e move os braços flexionados para frente e para trás. A importância da plataforma foi tão grande que já impactou mais de 200 mil pessoas. Não somente o atleta paralímpico de alto rendimento que não tinha acesso ao treinamento específico, mas também a pessoas que nunca tiveram acesso a atividades físicas. Eu sempre tive relação com atividade física, desde a minha infância, quando praticava futebol, e hoje eu tenho uma relação praticando o atletismo. Ela é muito importante não somente para o meu rendimento, mas também para a minha qualidade de vida. Essa plataforma já atingiu mais de 200 mil pessoas. E depois que nós lançamos os primeiros vídeos, nas nossas redes pessoais nós começamos a receber isso. Olha, muito agradecido porque graças a vocês a gente está conseguindo fazer atividade. Estou muito feliz porque o meu filho mudou muito a postura dele no dia a dia. Esse é o melhor retorno que nós podemos ter como profissionais. Participar como técnico da plataforma Movimentos, para mim, é uma possibilidade, uma oportunidade de dar um retorno de tudo que o desporto paralímpico fez para mim como pessoa. Depois que eu comecei e fui inserido ao Comitê Paralímpico Brasileiro, a minha visão de vida mudou bastante. E hoje, através da plataforma Movimentos, eu estou podendo levar isso para inúmeras pessoas, mais de 200 mil pessoas. Isso é muito gratificante, não só como profissional, mas como ser humano. Para quem quiser fazer parte do plataforma Movimentos, nas redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro, você encontra os links necessários para isso. Cadeirante. Você vai alternar o movimento do braço direito com o movimento do braço esquerdo. Procure manter o máximo de equilíbrio em cima da sua cadeira. Faz sinal de positivo com os polegares para cima. Fernanda Honorato entrevista na série Autonomia Virgínia Menezes, que é cega e consultora em audiodescrição do programa especial. Virgínia conta como ganhou autoconfiança para se tornar independente. Olá pessoal, sou Fernanda Honorato, Sala com computadores. repórter do programa especial e tem a síndrome de Down. E na nossa série, falando sobre autonomia, vou conversar com a consultora de autodescrição daqui da nossa equipe do programa especial, com a Virgínia Menezes. E aí, querida, como é que você tá? Oi, Fernanda, tudo bem? Como você disse, eu sou consultora aqui do programa especial em audiodescrição, sou cega de nascença, e muita gente deve achar interessante o fato de uma pessoa cega participar de coisas assim visuais, né, audiovisuais. Então, é assim, a audiodescritora prepara o roteiro, no caso é a Ana Fátima, ela prepara o roteiro do programa, escrevendo todas as imagens do programa, e depois passa pela minha consultoria para ver se, de fato, as imagens estão compreensíveis para quem não enxerga. É um trabalho muito interessante, muito útil, eu gosto muito de fazer isso, tenho muito orgulho de fazer isso. O que é autonomia para você? Autonomia, para mim, é o direito, né? É quase que um direito mesmo de você ir e vir, de você ter liberdade de fazer as suas coisas, de você pensar e agir da maneira que você quer. Então, por exemplo, às vezes eu tenho vontade de comer um bombom, por exemplo. Aí, em vez de eu ficar pedindo, vai lá buscar para mim, por favor. Então, eu mesmo passo a mão na minha bengalinha e vou lá buscar o meu item de desejo, né? No meu mimo, né? Então, isso é uma coisa, para mim, muito importante. Isso me permite ter liberdade. Para mim, liberdade é um pouco isso, né? Você ter uma autonomia, você ter um direito sobre o seu ir e vir. Desde com que idade que você usa bengala? A Fernanda Bengala foi uma aquisição muito importante, porque eu, quando eu era pequena, uma família muito grande, só eu e meu irmão que não enxergava, meu irmão já faleceu. Uma bagunça danada, é uma coisa muito alegre. Só que quando chegava esse momento
de ir para a rua, de coisas assim, a gente tinha uma situação financeira razoável. E aí minha mãe dizia, não precisa não, o motorista leva, o motorista pega, não precisa você ir não. Como eu não tinha contato com a bengala, nem nada que fizesse eu saber do que se tratava propriamente da bengala, eu fiquei meio também preconceituosa até, sabe? Meu atual marido, me deu uma bengala, eu no dia fiquei com muita raiva dele, sabe? Achei que ele estava se achando, ele tem uma deficiência visual, ele tem baixa visão. E ele frequentava muito Benjamin Constant, então ele comprou essa bengala lá, depois do jantar ele falou, eu tenho um presente para você. Eu falei, ai, que presente é? A bengala. Fiquei com muita raiva dele no início, fiquei chateada achando que ele estava se achando muito superior a mim, que ele estava pensando que ele, só porque ele enxergava um pouquinho, podia me dar uma bengala, mas foi realmente a minha libertação mesmo, porque aí você querer ir na padaria e depender de alguém para te levar. Você vai a grandes distâncias, né, que eu estudei na UF. Você vai a grandes distâncias sem bengala, mas você não vai na padaria comprar um pão sem a bengala, entendeu? Então a bengala vai te facilitar nisso. E aí, realmente, aí eu ganhei o mundo mesmo, a bengala. Eu já devia ter uns 31 anos, mais ou menos, quando a bengala foi, assim, para mim, um ganho. Foi uma coisa muito importante, né? Eu até brinco com ele que ele me deu as duas coisas mais importantes da minha vida. Uma bengala e um filho. Não necessariamente nessa ordem, mas foi o que aconteceu. Virginia, querida, como é que é a maternidade para você? A maternidade está sendo, sempre é, né? Um momento muito legal. Quando a gente ia no parquinho, quando ele tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos, que a gente ia no parquinho, que eu deixava ele brincando assim lá no parquinho, e eu ficava sentada no banco, num certo momento, eu começava a fazer um gesto que eu vou descrever até para facilitar a vida do audiodescritor. Eu começava a puxar o cabelo, assim, passava a mão assim, puxava o cabelo. Aí ele lá de longe falava assim, mãe, estou aqui. Aí eu comecei a reparar que ele falava isso exatamente no momento que eu me preocupava com ele, sabe? Aí eu falei com ele, falei, Gabi, que coisa interessante, quando eu estou preocupada com você, você fala, mãe, eu estou aqui, por quê? Ele falou, porque você começa a puxar o cabelo. Então foi muito engraçado que eu não percebia esse gesto, mas foi uma coisa que a gente meio que construiu, ele mesmo observou, né? Interessante. E outra coisa interessante é o seguinte, ele falou na escola que a mãe dele lia no escuro. Isso causou um verdadeiro reboliço na escola. Como assim sua mãe lê no escuro, Gabriel? Deixa, lê, mas eu estou te falando, Noel, que ela lê no escuro. Aí um dia levou a Noela para casa, na hora de dormir, apagamos a luz, agora lê, mãe. Aí eu peguei o livro em braille, comecei a ler no escuro. Ah, mas foi um verdadeiro furor. Aí acende a luz, ela lê no escuro, foi uma bagunça danada. Então a nossa relação, uma relação muito legal, porque foi uma relação muito construída dentro das realidades que a gente vivia, sabe? Então a senhora achou um jeito de ter autonomia como mãe? Eu achei um jeito de ter autonomia como mãe, construir essa relação com ele, com o Gabriel, né, de a gente ter essa coisa construída assim, junto, numa parceria muito boa. Então eu fui pegando essas coisas aos poucos mesmo, fui tendo essa autonomia, construindo essa autonomia mesmo dia a dia, vamos dizer, né? Como é que faz para você cozinhar? Para cozinhar, eu uso muito o olfato, né? O olfato para saber quando é uma coisa que as pessoas têm mania de dizer assim, aí você doura a cebola, quando ela estiver douradinha, e agora, né? Então, uso muito olfato, porque o olfato indica quando a cebola está douradinha. A audição indica quando a água vai estar fervendo, está quase fervendo, está fervendo, para a gente fazer o café. O que você diria para os pais de pessoas com deficiência visual a incentivar a autonomia de seus filhos? É muito importante, né, que os pais tenham sempre assim, alguma compreensão e ajuda nesse sentido, para compreenderem que, na verdade, os filhos podem, embora eles não enxerguem, eles podem ser pessoas absolutamente autônomas, eles podem comer sozinhas, eles podem sair sozinhas depois de uma certa idade, né, eles podem se vestir sozinhas, podem escolher suas roupas, né, escolher as roupas que querem vestir, porque às vezes a gente sabe que o excesso de zelo, o excesso de cuidado é uma coisa muito prejudicial, porque impede que a criança, isso em qualquer sentido, não é só na questão da criança cega ou com baixa visão, não. Qualquer criança que seja muito, vamos dizer, paparicada, né, que seja muito atendida desde pequenininha, ela vai custar muito adquirir a autonomia dela para fazer as próprias coisas, né? Quanto mais você estimular, os pais estimularem essa possibilidade da criança dar os passos dela sozinha, né, vamos dizer, se virar, né, mais você vai criando um adulto autônomo, independente. Virginia, querida, o nosso papo foi muito bom. Obrigada por tudo. Obrigada, foi mesmo, foi muito legal, também adorei.
O programa especial volta daqui a pouco. Até já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. Para explicar às crianças sobre a Covid-19, a educadora Mônica Correia e o Fórum Mineiro de Educação Infantil criaram uma carta ilustrada. O projeto conta com um vídeo que torna o conteúdo da carta acessível a crianças com deficiência visual. Antes de chegar no Brasil, essa doença viajou por outros países, como China, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Canadá e Irã. Hoje, se espalhou pelo mundo todo. Por isso, é chamada de pandemia. Na ilustração de Ana Cunha, o planeta Terra sobre fundo azul claro. No topo, há uma menina de vestido vermelho sentada em uma cadeira em frente a uma casinha branca de janela amarela. No céu, uma nuvem branca esconde o sol amarelo. Do outro lado do globo, há uma árvore de galhos desfolhados. No céu, a lua branca e crescente e uma estrelinha amarela. Folhas brancas e amarelas flutuam ao redor do planeta. Meu nome é Mônica Correia Batista, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, atuo no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infâncias e Educação Infantil e também no CEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Eu escrevi e organizei a carta acessível às crianças sobre a Covid-19. Bom, a ideia da carta surgiu de uma avaliação que nós estávamos fazendo na Faculdade de Educação e também no Fórum Mineiro, né, sobre a necessidade de ter um material dirigido às crianças. Então, a carta ela é um texto não ficcional, diretamente voltado para essas crianças, em que fosse possível veicular informações que ajudassem a criança a compreender esse problema que todo mundo está enfrentando, os adultos e ela também. Então, que trouxesse informações relevantes para ela se proteger e compreender esse fenômeno, mas também que ela se sentisse protagonista, né? Ou seja, que ela não ficasse refém ou vítima ou apenas submetida ao problema, mas que ela fosse, que ao ler ela entendesse que ela também é um sujeito atuante nesse processo. Quando eu tive a ideia da escrita desse texto, eu pensei em algumas pessoas para ilustrar, né, todo o texto. A primeira delas foi a Graça Lima, no Rio de Janeiro, que já trabalhou conosco, a gente se tornou grandes amigas e eu pedi à Graça se ela poderia ilustrar esse texto. Sentada a uma escrivaninha, Graça olha a tela de um computador com ilustrações de uma página. Eu sou a Graça Lima, sou ilustradora de livros para crianças e jovens e participei da carta para meninos e meninas sobre o Covid, organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela equipe da Mônica Correia. A carta é como se você estivesse contando uma história para a criança sobre o que está acontecendo, porque no início da pandemia se criou muito material para o público em geral, geralmente e principalmente para adultos, e as crianças não tinham uma fala direta para elas, algo que falasse para elas, que contasse para elas o que estava acontecendo. Então, a iniciativa que a Universidade Federal de Minas Gerais, através da equipe da Mônica Correia, teve foi de criar essa fala direcionada para crianças. Como elas trabalham com educação infantil, elas tiveram essa ideia de fazer essa carta que é maravilhosa. Ela convidou uma equipe e cada um de nós fez uma das páginas que eram divididas esse texto. A parte que ficou para eu desenhar é o que você faz em casa, né, com as crianças. O que você pode fazer em casa com as crianças, né? Você pode... Eu falava de jogar com a família, ler com a família, cantar com a família e, sobretudo, alguém também que falasse, fique em casa. Era um momento da família estar junto. Então, eram muitas citações. Eu tentei resumir isso num desenho, só fazendo pequenas cenas, né, dentro da ilustração. Né? Então, eu reduzi uma escala de cor, eu tenho um fundo laranja que é bem vibrante, bem quente, né, para dar uma sensação de alegria, embora a gente esteja nessa situação
procurar esse aconchego, esse solar da família, do grupo. O formato da carta inicialmente previsto era apenas em PDF, né? Porque a gente queria que ele circulasse amplamente nas redes sociais de forma gratuita para chegar ao maior número de crianças. Mas em pouco tempo, né, nos surpreendeu muito a acolhida de vários grupos, movimentos, instituições que quiseram dar divulgação à carta, e até que a gente recebeu um convite da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, um convite para que a carta tivesse alguns exemplares impressos. Depois dessa versão impressa, eu recebi o contato da Letícia Schwartz, que é especialista em audiodescrição. Ela teve contato com a carta via redes sociais, achou interessantíssima e quis que a carta fosse acessível às crianças cegas, né? Ela é especialista nesse trabalho e se interessou em fazer também de forma voluntária. Então, feito o trabalho de audiodescrição, eu pedi às minhas orientandas, né, pesquisadoras lá do nosso grupo de pesquisa, que a gente fizesse a junção da imagem, né, das ilustrações com a audiodescrição feita pela Letícia e pelo Gabriel, de forma que crianças cegas e crianças não cegas, ou leitores cegos e leitores não cegos, pudessem compartilhar desse produto, né, dessa obra que eu ouso chamar de uma obra de arte. Eu fiquei muito feliz porque a carta, ela sai de um aspecto, ela vai aumentando o aspecto de alcance dela, e aí é muito importante porque a carta pega um público com deficiência visual, quando ela é feita com audiodescrição, e ela pode andar um pouco mais, né? Crianças que não teriam acesso pela visão das imagens, elas podem ter pela descrição dessa imagem. E isso também é um aspecto super interessante do trabalho que foi pensado. Estamos vivendo um momento de grandes preocupações. Ficar perto de quem cuida de vocês pode ser uma aventura. Pode ser também a hora para grandes mudanças para o mundo ficar melhor. Quem cuida de vocês pode contar uma história ou soltar a voz numa canção de quando era criança. Já vocês podem fazer muitas coisas legais, como colocar essa pessoa no colo e fazer um carinho bem gostoso nela. Ensinar uma receita que aprenderam na escola. Convidar para o jogo das 5 Marias que a vovó ensinou, ajudar a fazer o almoço e a lavar a louça, brincar de gato-mia ou ensinar a fazer massinha de farinha de trigo com gelatina. Vocês podem! Na ilustração de Graça Lima, com fundo laranja, há pequenos grupos de pessoas coloridas em vermelho, azul, preto e branco. Uma família joga 5 Marias sobre uma mesa retangular. Uma menina e um menino estão um de cada lado dos pais. Uma menina faz carinho nos cabelos de uma mulher que está deitada em seu colo, lendo em um tablet. Uma criança entrega uma vasilha a uma mulher que mistura algo em uma panela, enquanto outra criança lava a louça. Um garotinho agarra-se à saia de uma mulher boquiaberta, e uma menina, que sorri de braços abertos, equilibra-se sobre um cão branco que se equilibra sobre um cachorrinho salsicha preto. Em pé, uma jovem de saia rodada lê animadamente um livro para uma menina, que escuta sentada em uma almofada. Uma criança sorridente segura um cartaz onde está escrito: "Fique em casa". Em uma sacada, alguém segura o cordão de um balão de gás que sobe até a sacada do vizinho de cima. No balão, a mensagem: "Oi, vocês estão bem por aí?" Eu não considero que tenha sido um trabalho, eu acho que foi um presente, né? Poder ter tido essa ideia e poder ter tido tantos companheiros e tantas pessoas que apoiaram e que entenderam, né, a dimensão desse trabalho. Eu acho que isso foi um presente. Agora, o maior presente de todos foi ela ter ganho essa dimensão de audiodescrição, de chegar nas crianças cegas,
né, que é um público às vezes muito invisibilizado nas produções culturais. E essa produção, que para alguns pode parecer algo tão simples, tão fácil de fazer, ela na verdade é fruto de muitos anos de investigação sobre crianças, sobre a concepção de crianças, sobre a ideia da literatura e do texto literário, do texto infantil, como ele pode chegar. Para acessar a nossa carta, é só entrar no endereço do NEPEI, que é nepei.fai.fmg.br. O programa especial de hoje fica por aqui. Visite a nossa página no Facebook e o nosso perfil no Instagram. Temos também o nosso site, programaespecial.com.br. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!